Olá, bem-vindos à aula 2 do curso Análise Jurídica do Creative-se. Hoje estamos tratando sobre Branca de Neve. Terminamos anteriormente na aula 1, falando sobre os personagens que iremos analisar. Então, a Branca de Neve, a madrasta, o príncipe, o caçador e os 7 anões. Analisaremos as condutas delituosas de cada um e começaremos com a Branca de Neve. Então, a conduta delituosa, né? A Branca de Neve, ela tem 14 anos de idade na época do conto e é a princesa. Consideramos as condutas delituosas da acusação: violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal, entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, nós colocamos essa conduta delituosa devido a quando ela entrou na casa dos anões durante a fuga, sem autorização, né? Então, ela sabia que era a casa de alguém, mas mesmo assim ela adentrou. Colocamos aqui uma definição de casa para efeitos legais, que como nós expomos, ao final vocês farão a acusação e a defesa. Então, a gente está trazendo todos os elementos jurídicos para vocês terem fundamentos para ou defender ou acusar os personagens. Então, nós colocamos uma definição do que significa casa, né? Para colocar a Branca de Neve na determinada conduta. Algumas teses para a defesa, que seriam as circunstâncias atenuantes, né? O artigo 65 do Código Penal aí traz que são circunstâncias que sempre atenuam a pena, sempre reduzem a pena. Inciso 1, o agente ser menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos. Inciso 2, desconhecimento da lei. No caso, como ela estava empreendendo fuga também, a gente sabe que, considerando isso, talvez ela não soubesse que uma casa na floresta, se fosse invadida numa dessas questões, seria crime. E o inciso 3, ter o agente agido sob coação. Consideramos também a questão da imputabilidade penal, que ocorre a isenção de pena, segundo o artigo 27 do Código Penal, se o agente for menor de 18 anos. Rainha, que é a madrasta, né? As condutas delituosas. Então, colocamos aqui a idade indefinida, não nos é exposto isso, nem no da Disney, nem no dos irmãos Green, a questão da idade, e ela é considerada rainha madrasta. Homicídio qualificado, o artigo 121, então é matar alguém, Código Penal, reclusão de 6 a 20 anos. O parágrafo 2º, ele fala a questão do homicídio qualificado. Então, quando, além do homicídio, o agente vai responder por alguma qualificadora. Inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. Inciso 2, por motivo fútil, no caso, foi somente por vingança, né? Por o espelho considerar que a Branca de Neve era mais bela do que a própria rainha. E o inciso 3, emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel. Então, foi empregado, né? Tanto asfixia no laço, quanto veneno na escova de cabelo e na maçã. Inciso 4, a traição de emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte a defesa do ofendido. Então, ela se utilizou de disfarces, né, para se aproximar da Branca de Neve de diversas formas. Então, a gente também considera esse inciso. O artigo 14 do Código Penal fala que o crime pode ser consumado, então, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal, ou o crime pode ser tentado. Foi iniciada a execução, mas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, a gente considera que teve um crime tentado, porque a Branca de Neve não chegou a óbito, né? Ela apenas pensou que estava morta e não se consumou por uma circunstância alheia. A rainha, a madrasta, queria que ela tivesse morrido. Então, a gente considerou esse também lá, que a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Condutas, né? Ela teve a questão de encomendar o assassinato da Branca de Neve ao caçador. E também das 3 tentativas de homicídio, né? Então, a gente colocou aqui que a rainha, ela não tardou em descobrir o esconderijo da Branca de Neve para resolver matar, houve o disfarce e tudo mais. Tá falando aqui das condutas propriamente ditas, né? O emprego do laço,
aqui está revisando a história, né? Falando da escova e da maçã também. Então, a gente colocou também manter as condutas, né? Manter os 7 anos em situação análoga à escravidão. Por quê? Era uma jornada de trabalho exaustiva e habitação coletiva. E mineração consiste num trabalho que deveria pagar um adicional de periculosidade, que é perigo, né? E insalubridade com relação à saúde. E uma possível aplicação da lei trabalhista. Por que a gente colocou isso aqui? Porque eu não sei se vocês se recordam, mas eles trabalhavam numa mina que era do reino. Então, como a rainha controlava tudo, ela também os escravizava. Então, além das condutas contra a própria Branca de Neve, ela também inferiu nesses crimes quanto à situação trabalhista dos anões. Então, artigo 149 do Código Penal, redução análoga à condição análoga à escravidão, submetendo aos trabalhos forçados ou uma jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho e reclusão de 2 a 8 anos. Então, a gente quis pegar uma análise geral também, né, de todas as condutas. Condutas, né? Vemos que a madrasta incorreu em várias condutas delituosas, né? Ao nosso ver. Ameaçar o seu funcionário, então ela fez uma ameaça ao caçador, que ele deveria trazer, matar a Branca de Neve e trazer o coração, né? E também de tramar o assassinato da Branca de Neve. Então ela participou de todo o planejamento, como é que seria, e até meios cruéis, né? Porque ela falou que teria que trazer o coração da vítima. Artigo 29 do Código Penal, ela incorrer num concurso de pessoas que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Artigo 147 do Código Penal, ameaça também, então ela ameaçou por palavra, escrito ou gesto, e as circunstâncias agravantes, que sempre agravam a pena, aumentam a pena, segundo o artigo 61 do Código Penal. Quando não constituem ou qualificam crime. Reincidência. Então, inciso 1, a reincidência. Então, inciso 2, ter o agente cometido o crime. Motivo fútil, para ocultar o crime, traição emboscada, emprego de veneno ou fogo, ou contra ascendente, descendente ou cônjuge. No caso, era como se contra a enteada, né? Circunstâncias agravantes, né? Segundo o artigo 62 do Código Penal, as agravantes no concurso de pessoas, que é, inciso 1, promover e organizar o crime, o que aconteceu. Inciso 2, coage ou induzir outrem. Então, ela coagiu o caçador, porque ela falou que ela mataria o caçador se ele não cumprisse. E o inciso 4, que fala a execução do crime. Então, ela foi, além de planejar, ela foi lá e executou o crime, né? Concurso de crimes, então, o artigo 69 fala do concurso material de crimes, quando há mais de uma ação ou uma omissão, você pratica 2 ou mais crimes, ou concurso formal de crimes, uma ação ou omissão, você pratica 2 ou mais crimes. Então, aqui também a gente fala de outras condutas, acho que a madrasta vai ser a que vai ter mais condutas, mais acusações, né? Então, em razão do falecimento dos genitores da Branca de Neve, presume-se que a guarda passou para a rainha. Então, como foi falado no começo, com a morte da mãe da Branca de Neve, a rainha mesmo, a guarda ficou tanto para o pai e rapidamente ele se casou. Então, presume-se que a guarda também passou para a rainha. Então, manter a sua enteada numa situação de serviçal. Então, ela tinha uma coisa de escravidão, né, lá no castelo. E em razão de discriminação pelo helenismo, escravizou os anões nas minas também. Então, a gente colocou o artigo 136 do Código Penal como maus tratos, que é expor a perigo a vida ou a saúde de a pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação e ensino. Não sei se vocês se recordam, mas também o pai da Branca de Neve ele chega a falecer. E aí, por isso que a Branca de Neve vai para essa questão de escravidão, então ela maltratava a Branca de Neve e detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. O artigo 149 fala sobre a redução à condição análoga à escravidão, pena de reclusão de 2 a 8 anos, e o parágrafo 2º fala que a pena aumentada de metade se o crime é cometido por, inciso 2,
motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Vamos para o caçador. Condutas delituosas do caçador, né? O caçador, idade também indefinida, e ele era um funcionário do reino. As condutas: planejar o assassinato da Branca de Neve, perseguição da vítima e matar um animal silvestre na floresta. Né? Então teve artigo 147, a ameaça, artigo 15 do CP, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que é isso? O agente, ele voluntariamente, por vontade própria, ele desiste de prosseguir na execução, ou ele impede que o resultado se produza, então ele só vai responder pelos atos que ele praticou. Então a gente entende que, por exemplo, tudo bem, ele perseguiu, ele planejou como é que ele iria assassinar a Branca de Neve, só que quando ele chega, ele não tem coragem, e ele manda ela fugir e vai caçar um outro animal para enganar a rainha. Então, a gente fala que houve uma desistência voluntária e um arrependimento eficaz. Artigo 29 da 9.605 de 98, que fala sobre os crimes contra o meio ambiente e da fauna. Então, ele matou, né, espécimes da fauna silvestre, sem autorização ou licença, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Como falamos, né, a gente presumiu que esse caçador deveria ter entre mais ou menos os 40 anos. Então, a gente já falou do crime de meio ambiente, que a pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra a espécie rara ou ameaçada de extinção, ou em período proibido a caça, ou durante a noite. Algumas teses defensivas, né, para o caçador. O artigo 21 fala sobre erros sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Evitável, diminuí-la de 1/6 a 1/3, no caso com relação a desconhecer que talvez matar aquela espécie estava em extinção, ele incorreu nisso. O artigo 22 fala sobre coação irresistível, obediência hierárquica. Então, se o fato foi cometido sob uma coação irresistível ou uma estrita obediência à ordem não manifestamente legal, superior e hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, ele foi coagido pelo superior e hierárquico, que era a rainha. Então, estamos encerrando aqui a aula 2 e em breve na aula 3 estaremos as outras condutas.